de queixa quando cria, né? Quando estão ali no deserto, eles vão murmurar de novo, porque eles queriam alimento adequado. A resposta de Deus foi imediata. Imediata. Ou seja, durante aquele período que eles estavam ali parados, né? Meus irmãos, se porventura o meu vídeo parar, eu volto com ele novamente a regravar, porque às vezes falta espaço na memória do meu celular para que a gente possa aqui ter um bom tempo para observar todos os ensinamentos do livro de Êxodo. Se parar, a gente volta de novo, porque o meu celular já avisou aqui que o espaço está diminuindo, está acabando. Mas a gente volta, depois de onde nós pararmos. O povo vai começar novamente a se queixar ali no deserto, na região sudoeste do Sinai. Qual que é a murmuração? Acabou o alimento, não tem alimento. Eles queriam comer carne, porque estavam cansados, porque já havia acabado, né, o alimento que eles trouxeram do Egito, e já queriam agora comer carne, queriam carne. Olha que povo obstinado. Então Deus se ira com estas murmurações e Deus dá uma ordem: olha, eu vou fazer esse povo comer carne até sair pelo nariz. E Deus vai mandar então no deserto uma quantidade imensurável de codornas, uma ave migratória daquela região, que é diferente é uma codornizes, é uma codorniz, da família das codornas. É uma codorna lá da região, não é essa codorna necessariamente, essa codorna que nós temos aqui no Brasil, mas é da família das codornas, é um codorniz. Segundo o Flávio Josefo, que é bom a gente sempre ter essas comparações, né, históricas, é 1 metro de altura do chão, 1 metro de altura do chão, era tão grande o número de codornizes que se elevava mais ou menos a 1 metro de altura do chão, a nuvem de codornizes. Era muita codorna. E o povo comeu demasiadamente. O povo comeu. E é nesse episódio que Deus vai começar também a mandar o maná. O maná, que é descrito como uma coisa redonda, como um grão de coentro, né, como uma semente de coentro, era branco. O seu gosto era como pães, como bolos feitos com mel. E em outros lugares, como Neemias 11:8, o maná era usado para a base, né, para fazer bolos cozidos. O maná, como o próprio nome indica, difere de tudo aquilo que o povo de Israel conhecia, porque o maná, a palavra maná, no original quer dizer o que é isto? O que é isto? E Deus, na sua onisciência, ele vai tratar da nação de Israel durante 40 anos no deserto, mandando maná todos os dias. Como no 7º dia não se podia colher o maná, porque era um trabalho, Deus vai mandar por 6 dias maná. No 6º dia, o maná ele não estragava e dava para comer o 6º e o 7º dia. A ordem de Deus era desta maneira. É impressionante. Se você pegasse a mais a quantidade de maná por pessoa, aquele maná ele bichava, estragava, cheirava mal. Então, o guloso, aquele que era obstinado e queria se fartar, ou o preguiçoso que pegava demais para não pegar no outro dia, o maná estragava. Mas tinha um milagre do maná que do 6º dia para o 7º o maná não estragava, dava para se comer. E Deus, ele dá uma ordem depois que um homer de maná, que era mais ou menos 2,5 litros de maná, fosse acondicionado num vaso, e Deus manda que esse homer, essa quantidade de maná fosse depositada dentro da arca. O maná, o vaso de maná, é um dos itens que estava dentro da arca. Aí nós vamos ver também, que, a partir do do capítulo 17, melhor dizendo, que os israelitas vão chegar em Refidim. E mais uma vez começaram a murmurar. Faziam objeção a respeito da falta de água.
o Senhor leva de novo a Deus a reclamação do povo. Deus faz provisão, fazendo com que Moisés ferisse uma rocha lá no Horebe, lá no Monte Horebe, e naquele lugar Deus envia água abundante. É parecido, né? Apesar da semelhança do relato, né? Não foi desta vez que Moisés feriu a rocha, conforme Números 27, conforme Números 20, os versos de 7 a 13. Ainda não é esse episódio, tá? Esse aqui é diferente. Enquanto Israel estava acampado em Refidim, os amalequitas, os filhos de Amaleque, saqueadores, atacaram Israel. E pela primeira vez eles tiveram que se envolver em batalha, mas agora eles estavam armados, lembra? Não estavam desarmados. E Deus, claro, ajudou a nação de Israel. É Deus ali fazendo um teste. Vocês vão ver aqui como é que luta. Eu vou colocar vocês no fronte da batalha para vocês aprenderem a lutar. Então ali foi a escola de guerra do Senhor Deus com os amalequitas. E é onde Josué é mencionado pela primeira vez nas Escrituras como um dos chefes dos exércitos de Israel. Joséfo comenta que ele tinha aproximadamente nesta época, o Flávio Joséfo, autor do livro A História dos Hebreus, que Josué tinha nesta ocasião mais ou menos uns 45 anos. E é nessa ocasião também aqui em Refidim, depois dessa guerra, que o Senhor se dará a conhecer como Jeová Nissi, que o Senhor Deus é a nossa bandeira. O apego dos amalequitas contra os israelitas foi um início de uma longa série de assédios contra o povo de Deus. E é somente no tempo dos reis, no tempo de Davi, que os amalequitas foram totalmente subjugados. E nós vemos que na Bíblia que Amaleque ele é neto de Esaú. Lembra de Edom? Esaú, o vermelho. Amaleque é neto de Esaú e já começa a dar trabalho para os filhos de Israel, seu irmão. Continuando, nós vamos ver no capítulo 18 o encontro de Jetro com o seu genro, né? E ele traz Zípora, a sua esposa, e os seus 2 filhos, Gerson e Eliezer. Jetro, quando chega no arraial, ele vê uma situação bastante complicada. Moisés o dia todo delegando ordens, sendo juiz das causas dos filhos de Israel. E Jetro vai dar o conselho, né, para que ele nomeasse chefe de grupos, chefe de milhares, chefe de centenas, chefe de 50, de dezenas, para aliviar Moisés da carga de administrar, né, de julgar as causas de Israel. Então, o conselho de Jetro foi sábio e Moisés acatou com a ordem de Deus, com a ajuda de Deus, porque Deus vai pegar do Espírito de Deus que estava sobre Moisés, né, e vai dividir com 70 chefes de Israel que foram separados naquela época, naquela ocasião. Do Êxodo, melhor dizendo, no livro de Êxodo, do capítulo 19 até o 40, é a chegada ao Sinai e a preparação para a entrega da lei. A partir do capítulo 19, nós vamos ver que Israel já tinha partido do Egito, e Deus é rigoroso com datas, ele pediu que anotasse a data, né, que é o primeiro dia do mês, e quando chega no Sinai, que era o terceiro dia, o primeiro dia do terceiro mês, 3 meses, aqui há de se fazer uma observação. Se o povo de Israel não murmurassem contra Deus no deserto, saíssem glorificando a Deus, adorando a Deus, eles não demorariam mais do que 3 meses de viagem, assim, para andar devagar, para sair do Egito e chegar na terra prometida. Mas como murmuraram, Deus se enfureceu contra aquela geração de tal maneira que disse que daqueles que saíram do Egito, nós vamos ver a murmuração, o evento da murmuração. Nenhum entraria na terra da promessa, exceto Josué e Caleb, porque foram fiéis ao Senhor. Bom, Moisés está agora no Sinai. Moisés está no Sinai, a nação está ali aos pés do Monte Sinai, e é ali no Monte Sinai que Moisés vai receber o Decálogo, a lei. E a partir de então, a partir
no livro de Êxodo, a partir do capítulo 20, nós vamos ver as leis e os mandamentos divinos que foram instituídos. E nós vamos ver que as leis estão divididas em mandamentos de Deus, dos seus deveres para com Deus e dos seus deveres para com o seu semelhante. Então, os quatro primeiros mandamentos que Deus dá a Moisés nas tábuas da lei que ele mesmo escreve, são quatro deveres, quatro ordenanças que Deus dá para o homem, do homem para com Deus. A segunda parte da lei, a segunda tábua, os 6 mandamentos restantes, é os deveres do homem para com o seu semelhante, se você observar. Então, uma análise assim condensada do assunto é que somente ao Senhor Deus adorarás. Né? Nenhuma outra divindade, nenhuma outra forma de Deus é digna de adoração. O Senhor é o único Deus verdadeiro. O nome do Senhor deve ser exaltado sobre todas as coisas, então por isso não pode ser tomado de forma alguma o nome do Senhor em vão, de modo vazio e sem sentido. E o descanso sabático, que era proporcionado num período de adoração e comunhão. Este período por si só é reafirmado, este mandamento por si só não é reafirmado no Novo Testamento e não é ordenado aos cristãos, que é a guarda do sábado. Deus não ordenou esta guarda do sábado à igreja, mas somente aos filhos de Israel. Já o que diz respeito aos 6 mandamentos finais, nós partimos para o fim, é o respeito aos pais, a vida humana é sagrada, que não deve se matar, o casamento é puro, inviolável, e o homem não pode tomar o que é de outro, né? Não se pode deturpar o semelhante, e o desejo impróprio, que é a raiz de todos os males, que é a inveja daquilo que é do próximo, são violações das exigências que Deus dá à nação de Israel. É isso que é a síntese do livro da lei como um todo. Tem os preceitos de vida correta, as ordenanças divinas, está lá em Êxodo 23. Como se deve adorar a Deus, a aliança com Deus e a adoração é o capítulo de número 24. Nós vamos ver também que é neste período, a partir do capítulo de número, eu vi aqui 23, o próximo capítulo é o capítulo de 24, que é a instituição do tabernáculo. Não, 24, não, 25. A partir do 25 é que nós vamos ver a instituição do tabernáculo. O que é o tabernáculo? É a presença de Deus, onde Deus se manifesta. E a presença dele é em todo lugar, é onde Deus se manifesta. Então, nós vamos ter um panorama geral do tabernáculo na lição no texto 2, que estamos estudando, a partir da página 140. A cronologia da construção do tabernáculo, como se deu isso, a ordem que foi dada por Deus a Moisés, referente à construção do tabernáculo. Deus é minucioso, Deus se detém nos detalhes, nas minúcias. Então, Deus ordenou que Moisés cuidasse para que ele fizesse o tabernáculo como uma cópia do tabernáculo divino que ele viu no céu. Enquanto Moisés estava lá no monte, 40 dias e 40 noites, ele não estava lá dormindo, estavam conversando. Deus conversava com Moisés e revelava para Moisés as coisas como Moisés deveria proceder com a nação de Israel. E o tabernáculo é uma delas. Deus revelou a Moisés como é o tabernáculo celestial. E aí Deus ordena a Moisés que ele construa o tabernáculo de acordo e rigorosamente tudo conforme a ordem recebida, começando de dentro para fora. E esse é o ponto de partida para a construção do tabernáculo. Primeiro, o Santíssimo Lugar, aí para o átrio, depois para o altar de bronze, até chegar, saindo de dentro para fora. O Santíssimo Lugar é uma curiosidade. No hebraico não existe palavras superlativas, como no nosso vocabulário. Eu quero dizer que uma coisa é muito bela, eu digo que ela é belíssima. Então esse íssima é um superlativo. No hebraico, quando ele quer falar, o idioma quer falar uma superlatividade, eles repete 2 vezes. Santo, santo, né? Então o santo dos santos, então é chamado de
no nosso vocabulário é santíssimo, mas para o hebraico é santo dos santos, que é o lugar mais santo, não é o lugar mais santo do tabernáculo, é o lugar mais santo do universo. Não é nem da terra, é do universo, é o lugar mais santo, que é ali que Deus se manifestava uma vez por ano, no dia da expiação, no Yom HaKippurim, para que Deus tivesse misericórdia do povo. O sacerdote, conforme nós vamos estudar, o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano, fazia expiação por si mesmo e pelos pecados esquecidos do povo, porque já tinha, né, todo o rito de expiação de pecados com a vitimização, a mortandade dos cordeiros, dos cabritos, dos novilhos, das pombinhas que eram oferecidos no altar. Bom, o segmento do tabernáculo, nós vamos ver que o Senhor Deus pede para se criar, para se fazer o átrio ou o pátio, que era onde todo judeu adorador devia se encontrar. O lugar dos santos era a execução, né, do serviço sacerdotal dos filhos de Arão. E havia ali no santo lugar 3 objetos. A mesa dos pães asmos, dos pães da proposição, né, que era o símbolo de comunhão e alimento espiritual. Quando você encontra na Bíblia a palavra proposição, esta palavra quer dizer presença. Então, os pães da presença, que é classismo da língua portuguesa. Então, pães da proposição. O que é pães da proposição? É pães da presença. Também havia o candeeiro de ouro, a menorá, símbolo de testemunho, que era o que clareava, né, o interior do tabernáculo, é a luz das nações. O altar de incenso, que ficava ainda dentro do santo lugar, não é o santíssimo lugar, é o lugar santo lugar. Eu vou ver se na próxima aula eu consigo levar algumas imagens, né? Ou então a gente faz de forma desenhada ali, que os irmãos, diga-se de passagem, desenham muito bem. É bobagem, brincadeira. Para que a gente possa entender como é que funcionava o altar, né, ou melhor dizendo, o tabernáculo. E lá no santo lugar do tabernáculo ficava ainda o altar de incenso, que é o símbolo da comunhão e da intercessão. E o santíssimo lugar, que era separado por um véu, e lá no santíssimo lugar ficava unicamente a Arca da Aliança e o seu propiciatório. A Arca da Aliança era aquela caixa quadrada que continha lá, né, alguns elementos. Já vimos que um deles era o vaso de maná. Depois nós vamos ver que havia também as tábuas da lei e o cajado de Arão que floresceu. Bom, a tampa da caixa era chamada de propiciatório. Nós vamos ver então na nossa lição, a partir da página 142, o simbolismo dos números na Bíblia. Nós sempre estamos falando sobre isso, né? Simbolismo. Deus gosta muito de números, desses pormenores. Então o número 1 é a unidade e primazia. No número 3, que é o outro número que nós já estamos vendo aqui na página número 153, os irmãos podem observar aí no livro, porque Deus é apresentado de tríplice maneira, né? Deus é Espírito, Deus é luz, Deus é amor. E também há 3 definições a respeito de Jesus Cristo, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus no Calvário foi crucificado na 3ª hora, a hora 3ª. Acima da cabeça de Jesus havia 3 palavras, que estavam escritas em 3 idiomas. E Cristo, ele permanece no túmulo por 3 dias e 3 noites. Deus testificou do seu Filho por 3 vezes, diretamente do céu, através dos evangelhos, Mateus 3:17, Mateus 17:5 e João 12:28. Jesus ressuscitou 3 mortos, e todos esses casos estão registrados. Registra a filha de Jairo dentro de casa, melhor dizendo, ele ressuscita a filha de Jairo dentro de casa, ressuscita o filho da viúva de Naim a caminho do cemitério, e ele ressuscita Lázaro lá dentro do cemitério. Isso dá uma mensagem, hein? Os pregadores aí que estão atentos, dá uma mensagem nesse negócio, hein? As festas principais dos judeus eram anuais e haviam 3 festas: Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes. O Rio Jordão foi milagrosamente dividido por 3 vezes.
quando Israel atravessou a caminho de Canaã, quando Elias atravessou por ocasião do seu translado, que ele foi arrebatado até o céu, que ele, Deus tomou para si, e quando Eliseu retorna, após Elias, ele também abre o Rio Jordão. No tabernáculo havia 3 partes. Entradas, que é o pátio, o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Havia os metais, prata, ouro e bronze. Havia 3 tipos de luzes. Olha que coisa fantástica, como que Deus se detém a essas coisas. No pátio ou no átrio, a luz do sol, que era natural. E no santo lugar, a luz do candeeiro, que era artificial. E no lugar santíssimo, a luz da presença de Deus, que era Shekinah. Maravilhoso. No tabernáculo ainda havia esse mistério, que era o sangue aspergido 3 vezes no altar do holocausto, no altar do incenso e no propiciatório. O sangue inocente devia ser aspergido 3 vezes. No altar do holocausto, que ficava do lado de fora, no altar do incenso, que ficava no santo lugar, e no propiciatório, que ficava no santíssimo lugar. E aqui nesse negócio aqui nós encontramos 3 tipos da natureza humana. O pátio representa o homem físico, isto é, o seu corpo material, essa massa, o soma, essa coisa aqui que nós conhecemos como eu e você bonitos assim como Deus nos fez. O lugar santo representa o homem intelectual, a alma, a volição, a cognição, a moral, aqui que está aqui dentro. E o santíssimo lugar representa o homem espiritual, a morada do Espírito Santo, a morada do Espírito. Bom, esse é o número 3. Agora o número 6. Este número, que é o número do homem, é considerado, porque o homem foi criado no 6º dia, e conforme nós vamos ver nos textos sagrados, 6 é um número de homem. O número 7 é o número da perfeição divina, e nós já discutimos sobre isso em sala de aula, que Deus criou o universo em 6 dias, e no 7º descansa. E aí vieram as dinastias humanas, e Deus vai instituir a semana dos homens com 7 dias. 7 homens que viveram na Bíblia por mais de 900 anos. A Bíblia vai falar também, conforme Zacarias 14, que houve 7 terremotos nos períodos bíblicos, e sendo que o último, o 7º, ainda está por acontecer. Na Bíblia, tá, meus irmãos? A gente sabe que todos os dias tem terremoto aí, que são movimentos sísmicos das plataformas tectônicas. Isaías 11 descreve, os nomes dos 7 espíritos, os nomes dos 7 nomes do Espírito Santo, que são 7 espíritos de Deus, que está lá revelado no livro do Apocalipse. Então, tem todas as particularidades, 7 notas musicais, 7 pedras preciosas, 7 metais preciosos, 7 cores do arco-íris. 7. A bênção. Depois, nós vamos ver aqui no texto 4 as cores do tabernáculo: o azul, o púrpura, o escarlate, o branco. E eu quero que os irmãos deem uma olhada nisso, que é a definição, porque é aqui que vai surgir o branco e o azul, a cor da bandeira de Israel, que eram textos, que eram cores que foram usadas no tabernáculo, e elas hoje são cores da bandeira de Israel. Deem uma olhadinha lá. Os metais do tabernáculo, que era ouro, prata e bronze, e as suas respectivas alegorias. E aí nós chegamos, então, até onde nós queremos chegar. Porque depois o próximo livro é Levíticos, e o Levítico, se Deus quiser, preparando tudo muito bem, nós estaremos em sala de aula falando sobre o livro do culto, o livro da santidade, o livro da comunhão. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Espero não ter falado muito. E que a bênção do Senhor seja sobre cada um dos irmãos, em nome de Cristo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe.